Olá, pessoal do nono ano. Vamos continuar, gente, na unidade 3, certo? Agora a gente já estudou aqui sobre o conflito na Iugoslávia e hoje nós vamos ver um pouquinho sobre o conflito basco e também sobre o conflito na Irlanda, certo? Aí o conflito basco tá aí na página de vocês, na página 369, ok? Página 369 da unidade 3 do módulo 2 de vocês, que é esse conflito aqui, ó, certo? Então, ó, o povo basco, a gente tem aqui esse mapa mostrando o território onde eles se encontram, né? Aqui essa linha vermelha, gente, tá mostrando aí o limite do País Basco. E aqui a gente tem a área do País Basco francês, né? E a área do País Basco espanhol, ok? Então, o povo basco, olha, só para a gente dar uma introdução, é o povo, gente, que não tem um território próprio, tá? Eles ocupam aí áreas da Espanha e ocupam também áreas da França. Eles, apesar de serem um povo bastante organizado, né? Bastante diferenciado aí no sentido de serem completamente diferentes do povo espanhol e do povo francês, terem toda uma constituição própria, tá? No sentido de identidade mesmo, tem todo um aspecto cultural diferenciado, tem uma língua própria, tem também uma forma de se organizar diferente da França e da Espanha, mas como eles não têm território, né? Como eles não possuem um território próprio, eles não são considerados país, tá? Porque eles têm tudo o que precisa para ser um estado-nação, mas eles não têm um território, que é o principal, ok? Aí aqui diz assim, ó, a região, no primeiro parágrafo aqui, tá? A região ocupada pela população basca corresponde à porção sudoeste da França e a norte e nordeste da Espanha, que no caso são essas duas áreas aqui, tá? A gente divide aqui a área do País Basco francês e a área do País Basco espanhol, que no caso, na verdade, é um país só para eles, né? Um país basco. Aí nessa área predomina uma língua que não pertence a nenhum ramo linguístico europeu, o euskara. O euskara, gente, é um idioma que ele já tinha sido falado há alguns anos atrás, tá? Alguns milhares de anos atrás, algumas centenas de anos. Mas aí, no caso, o euskara, ele tinha sido um idioma praticamente abandonado. E, no caso, o povo basco, ele resgatou esse idioma, que é o euskara. É um dos idiomas mais difíceis de se aprender, tá? É um dos idiomas também que, no caso, tem uma forma diferenciada, até mesmo na questão da escrita. Então, um dos idiomas difíceis de aprender, mas que o povo basco tomou como idioma próprio, tá? É aqui no segundo parágrafo, ó. Essa região é formada pelas províncias espanholas de Biscaia, Alava, Navarra, Guipúzcoa, né? Além das províncias francesas de Soule, Baixa Navarra e Laborde. Ó, essas sete grandes regiões aqui do País Basco, né, são províncias. No caso, aqui no Brasil a gente chama de estados, né? Tem países que chamam de distritos e tem países que chamam de províncias, como no caso do Canadá. No Canadá a gente divide o Canadá em províncias. Então, é a mesma coisa de estado, tá? A gente aqui divide em estado, né? Estado do Paraíba, do Amazonas, do Piauí, do Maranhão. Para eles dividem em províncias. É aqui, ó, no terceiro parágrafo. Desde o fim do século XIX, a população basca desenvolve um movimento nacionalista motivado pela especificidade de sua cultura e de sua língua. Durante a Guerra Civil Espanhola, que foi de 1936 a 1939, as divergências internas, em especial com o povo basco, motivaram o ataque alemão na região onde esse povo vivia. Tal região foi usada pelos nazistas como palco de treinamento para a Segunda Guerra Mundial. Como os bombardeios alemães, as áreas onde vivia o povo basco ficaram destruídas.
Um dos símbolos desse ataque foi a cidade de Guernica, uma das mais atingidas. O horror do bombardeio inspirou o pintor e desenhista espanhol Pablo Picasso. Então, ó, Pablo Picasso pintou aqui esse quadro, que é o quadro de Guernica, que retratou a violência dos ataques à região, certo? No caso aí dos ataques alemães. Aí aqui a obra Guernica foi estudada na disciplina de artes, né? Com certeza vocês já estudaram esse ano aí essa obra de Pablo Picasso. Aí aqui na legenda diz assim: o quadro Guernica de Picasso é hoje um símbolo do antimilitarismo mundial e da luta pela liberdade. Ok? Aqui continua dizendo o seguinte: no fim da Guerra Civil, o general Francisco Franco assumiu o poder na Espanha e impôs duras restrições à região basca, proibindo a população de expressar a cultura e falar a língua dessa região. Então, ó, a língua que eles falam, que é o euskara, né? E a cultura deles é uma cultura completamente diferente do restante da Espanha e do restante da França. Então, assim, o general Francisco Franco, né, quando ele assumiu o poder na Espanha, ele proibiu o povo basco. Então, isso fez com que a gente tivesse aí várias reivindicações, várias lutas realmente, e a gente teve a criação de um grupo, tá, que foi o grupo ETA, que foi um grupo aí guerrilheiro, que no caso lutava pela independência do povo basco. Então, por causa das proibições, né, do general Francisco Franco, quando terminou a Guerra Civil Espanhola, né, que foi de 1936 até 1939, que no caso em 39 foi o ano que começou a Segunda Guerra Mundial, né? Então, com essa proibição, só fez aumentar aí, no caso, essas reivindicações, essa organização mesmo nacionalista, e a gente teve a criação desse grupo ETA, tá? Aí aqui nesse parágrafo fala sobre ele, ó. Diante dessas restrições, surgiu em 1959, 20 anos depois, né, do final da Guerra Espanhola, o Euskadi, tá? Aí a gente tem aqui o nome do grupo ETA, tá? Euskadi tá Askadasuna, cujo significado é pátria basca e liberdade. No caso, na língua portuguesa, significa pátria basca e liberdade. Aí o ETA é por causa da sigla, né, do significado aí em euskara, tá, no idioma euskara. Aí essa organização nacionalista buscava a liberdade da região em relação a Madrid. Para tanto, utilizava uma luta marcada pelo terrorismo, que se desencadeou em 1966. Gente, o grupo ETA, ele não está mais na ativa desde 1999, tá? Então, a gente tem aí, no caso, um tempo, né, pacífico, digamos assim, desde 1999, quando eles decidiram não mais fazer ataques violentos, né, e ataques aí terroristas, ok? Mas ainda assim, o povo basco continua lutando pela independência e pelo reconhecimento, né, do seu país, certo? Aí aqui a gente tem, ó, com a morte de Francisco Franco, que foi o general lá que proibiu o povo basco, né? Em 1975, a Espanha adotou a monarquia parlamentarista, levando ao trono o rei Juan Carlos de Borbón. A administração espanhola ficou a cargo do primeiro-ministro Adolfo Suárez. Eles realizaram mudanças na Constituição do país, concedendo autonomia para as províncias de País Basco, Andaluzia e Catalunha, que no caso são outras duas regiões, tá, gente? Conflituosas. A Andaluzia e a Catalunha, que é o que a gente vai estudar na próxima aula, o separatismo da Catalunha, viu? Aí aqui, ó, além disso, ocorreu a legalização de partidos políticos, entre eles os da região basca. Essas mudanças trouxeram satisfação para grande parte da população basca, que deixou de apoiar a luta armada defendida pelo ETA. Que no caso aí, gente, quando a gente teve essa legalização dos partidos políticos, no caso, já foram aí, digamos assim, avanços, né, na luta do povo basco. Então, eles deixaram de apoiar a luta armada, a forma como o ETA, ele reagia, né, que no caso era com esses conflitos realmente
violentos, com essa parte realmente terrorista, certo? Aí aqui diz assim, no decorrer da década de 1990, os partidos políticos que não tinham ligação com a luta armada começaram a isolar a ala mais militarizada do ETA. Assim, eles contribuíram para um cessar-fogo dessa organização no início do século XXI. Aí aqui a gente tem, ó, a definição de cessar-fogo, viu? Aí aqui diz assim, ó, de acordo com o dicionário Caldas ao Leite, suspensão temporária ou definitiva das hostilidades entre inimigos que se guerreiam. Acordo que propicia essa cessação ou suspensão, ou seja, é uma suspensão, pode ser temporária ou não, tá, gente? Pode ser temporária ou pode ser definitiva. No caso, é como se fosse realmente uma trégua, uma pausa nessa questão aí de guerrilha, realmente. Aí aqui a gente tem o conflito na Irlanda do Norte. Então, ó, gente, o conflito na Irlanda do Norte, que começa aí ainda na página... Começa aqui, ó, na página 370 do livro de vocês. Aí, o conflito na Irlanda do Norte. Aqui embaixo a gente tem 2 mapas, né? Mostrando aí o Reino Unido e mostrando aqui, ó, a Irlanda, né? A República da Irlanda e a Irlanda do Norte, certo? Toda vez que a gente fala em Irlanda, gente, a gente tem as 2 Irlandas. No caso, a Irlanda do Norte, ela faz parte do Reino Unido. Por quê? Porque, no caso, nesse separatismo que a gente teve na Irlanda, que a Irlanda se separou da Irlanda, da República da Irlanda, a Irlanda do Norte, ela foi apoiada pela Inglaterra. Então, a Inglaterra, ela faz parte, ó, dessa região aqui que a gente chama de Grã-Bretanha, tá? A Grã-Bretanha só pega esses 3 países aqui, ok? Olha só, a gente tem aqui o País de Gales, tá bom? Esse país aqui é o verdinho, o País de Gales. A gente tem aqui essa parte amarela, que é a Inglaterra. E a gente tem essa parte aqui, ó, de cima, que é a Escócia. Então, essa parte aqui desses 3 países, né? Essa grande ilha, a gente chama de Grã-Bretanha, tá? Quando a gente junta a Grã-Bretanha com a Irlanda do Norte, aí a gente forma o Reino Unido, ok? Então, ó, quando a gente fala Reino Unido, a gente tá falando desses 4 países. Quando a gente fala Grã-Bretanha, a gente tá falando somente desses 3, certo? Então, a gente vai entender hoje como a gente teve essa separação entre a Irlanda do Norte e a Irlanda, a República da Irlanda. Gente, tem gente que chama Irlanda do Sul, tá? Mas Irlanda do Sul é uma forma popular de chamar, mas na verdade não é Irlanda do Sul, ok? Aí aqui a gente tem, ó, a Irlanda do Norte e a Irlanda, certo? Aí aqui a gente tem, ó, a proporção de católicos, certo? Nessas áreas aqui em branco, nós vamos ter aí, ó, de 10 a 30% de católicos. Nessa área aqui em amarelo, nós temos de 31 a 50% de católicos. E nessa área aqui, ó, a gente tem de 51 a 80%. E nessa área aqui da Irlanda, principalmente na Irlanda, na República da Irlanda, mais de 80% da população é católica. Então, foi justamente essa disputa aí, no caso, entre protestantes e católicos, que levou à separação aí da Irlanda, tá? Vamos começar a entender fazendo a leitura, ok? Aqui em cima tem assim, ó. Para compreender o conflito dessa região, localizada na porção noroeste da Europa, temos que entender seus aspectos históricos. Na Irlanda do Norte, localizada na ilha da Irlanda, a maioria da população, cerca de 60%, é protestante. Já 97% da população da Irlanda, dessa Irlanda aqui, ó, tá? Da República da Irlanda, é católica. Então, ó, 60% da Irlanda do Norte, dessa Irlanda, é protestante, ou seja, tem maioria protestante. 97% da República da Irlanda é católica, ok? Aí aqui a gente tem aqui, ó, continuando.
As diferenças religiosas, principalmente entre católicos e protestantes, provocaram inúmeros conflitos na região. Quando a ilha foi administrada pelo rei Henrique VIII e posteriormente por Elizabeth I, sua filha, os católicos foram perseguidos e perderam alguns direitos, o que gerou revoltas, pois os católicos objetivavam formar um governo autônomo e expulsar os protestantes. Então, os católicos, no caso, eles queriam, né, formar um governo autônomo e expulsar os protestantes, porque os protestantes tinham perseguido os católicos, né, e tinham feito os católicos perder alguns direitos, e os católicos eram maioria naquela época. Então, o rei Henrique VIII e a rainha Elizabeth I, que era a filha do rei Henrique, eles, no caso, lideraram aí essas perseguições aos católicos, certo? Aí a gente teve aqui, em 1801, a ilha foi incorporada ao Reino Unido e os católicos perderam o direito de participar do parlamento. Na primeira metade do século XX, surgiram diversos conflitos, tendo como causa principal a presença de ingleses na ilha. Como a Inglaterra reprimiu duramente o Exército Republicano Irlandês, que é o IRA, foi formado e passou a agir com significativa violência, buscando a libertação do domínio inglês. Então, o Exército Republicano Irlandês, no caso, com violência, eles queriam se libertar dos ingleses, tá? Devido a essas repressões, ok? Aí aqui diz assim, diversos tratados foram assinados, mas sempre impondo a condição de que a ilha continuasse sob o domínio britânico, que no caso era sob o domínio ali pela liderança da Inglaterra, tá? Que é Inglaterra, Escócia e País de Gales. Aí, em 1949, a Irlanda rompeu com a Inglaterra e se tornou independente, mas a Irlanda do Norte continuou sob a administração britânica, até hoje, né, gente? Aí, os católicos continuaram a reivindicar seus direitos e também a reunificação da Irlanda, mas não foram atendidos. Entre os diversos conflitos, o Domingo Sangrento, que eu acredito que vocês já viram em história, né? O Domingo Sangrento foi o mais marcante, com manifestantes católicos mortos por soldados ingleses. Em 1972, o que fez com que o IRA iniciasse uma onda de atentados visando atingir cidadãos britânicos ilustres e membros do Partido Unionista. Então, gente, o Domingo Sangrento, no caso, ele ficou marcado, né, pela morte aí desses manifestantes católicos. Então, foi uma manifestação, na verdade, sangrenta, né, no caso, muito violenta aí por parte aí desses manifestantes, né, católicos, contra essa repressão aí, tá certo? Aí aqui, depois de longo período de confronto, representantes do governo inglês do IRA e do Partido Unionista assinaram um acordo da Sexta-feira Santa. E em 1999, depois de 27 anos de controle britânico, a Irlanda do Norte passou a ser governada por essa coalizão. Então, gente, até hoje, né, na verdade, a Irlanda, no caso a República da Irlanda, ela quer se reunificar com a Irlanda do Norte, ela quer seu território de volta, só que a Irlanda do Norte continua pertencendo ao Reino Unido, ok? Continua pertencendo aí à Inglaterra desde essa época aí que a gente teve esses conflitos entre protestantes e católicos, ok? Então, gente, lá na aula, pelo grupo, eu coloco a atividade e qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem falar comigo pelo WhatsApp. Então, bons estudos e até a próxima aula.